Olha só, gente, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E a ansiedade é uma reação natural do ser humano. O problema é quando isso sai do nosso controle e aí surgem as crises que provocam diversos sintomas e prejudicam a nossa qualidade de vida. Eu vou conversar mais sobre esse assunto agora com a especialista em ciência da felicidade, a Sandra Teschner, que está conectada aqui comigo. Sandra, bom dia, seja muito bem-vinda. Muito bom dia. Oh, coisa boa. Tô sentindo até o cheirinho do café aqui, tá? Olha, o café tá aqui quentinho, viu? Qualquer dia você Eu passa estou aqui fora para... do Brasil, então aqui é um pouco mais cedo, são 2 horas mais cedo, né? Então eu ainda não estou no café, mas já estou me sentindo assim, aconchegada junto a você nesse momento. Tá quase na hora do café, né? Olha, qualquer dia você vem aqui para tomar esse café junto com a gente. Hoje não vai dar certo porque você tá onde? Você tá na Flórida, é isso? Tô na Flórida, exato, próximo a Miami. Aham. Bacana, tirou um tempinho para bater esse papo com a gente. E eu queria começar falando o seguinte: a gente pode dizer que a preocupação é uma das principais causadoras da infelicidade? Uma das principais provocadoras de infelicidade? Podemos, é uma afirmação muito correta, porque a gente precisa entender o seguinte: a felicidade não é. Olha só, gente, tá cedo, mas a gente já vai direto ao que interessa. Felicidade não é a ausência de problemas, é a habilidade de lidar com as situações do jeito que elas vierem. Porque, de fato, nós só controlamos as nossas ações, as nossas atitudes. O resto, a gente até influencia da forma como a gente educa, da forma como a gente ensina, mas cabe ao outro essas decisões. Então, a preocupação não é necessariamente, e em 90% dos casos não é necessariamente uma forma de colocar os problemas em perspectiva e resolvê-los, o que seria absolutamente tranquilo. Faz parte da vida, né? Nós temos problemas e irmos em busca da solução dos nossos problemas. A questão da preocupação é que a preocupação é uma angústia, é você estar sempre no momento errado. Vocês me entendem? Quando eu estou aqui preocupada com alguma coisa, bem, eu estou aqui num programa, falando com vocês, trocando. E se eu estiver pensando aqui nas coisas que eu tenho para fazer depois, ou nos problemas que eu tenho que enfrentar, ou nos boletos que eu tenho para pagar, ou no que vai ser de mim quando eu ficar mais velha e, eventualmente, eu tiver uma doença, sei lá, assim ou assado. Então, o que isso me faz? Isso me faz impotente. Isso me faz ter aquele senso de... tudo isso não está no meu controle, mas não está no controle de ninguém, né? E faz com que a gente sinta esta dose, né, apurada dos chamados hormônios de estresse que levam a gente literalmente para baixo. E o grande problema disso, daí gerar a infelicidade, é porque a gente transporta essa sensação, né, de tal forma que isso vira um companheiro fiel. E a gente só substitui preocupações. Tão breve a gente acha que algo foi resolvido, a gente coloca mais um fator estressor nessa preocupação. E, ora, ser feliz é também a ausência de infelicidade, ou seja, a ausência daqueles fatores que só estressam a gente, só deixam a gente para baixo, sem que a gente tenha nenhum tipo de domínio, né, sobre como resolvê-los. Sandra, ao te anunciar aqui, eu disse que você é especialista em ciência da felicidade. Queria que você explicasse para a gente, explicasse também para quem está nos acompanhando, o que é isso, do que se trata essa ciência da felicidade. Olha, gente, nos últimos 20, né, 20, 30 anos mais ou menos, os cientistas resolveram estudar o seguinte: se nós temos como medir a ansiedade, a depressão, todas as doenças, né, que acometem a saúde mental, e a gente está num dia importante até para dizer isso, porque hoje é o 31 de janeiro, ou seja, é o último dia do chamado Janeiro Branco, né, que traz à tona esse contexto de saúde mental. Mas, na verdade, quando se falava
saúde mental, falava-se de doença mental, falava-se dos problemas. Então, de 30 anos para cá, digamos assim, começou-se a estudar se eu posso entender o quão doente alguém está, o quão problemática um sofrimento leva à depressão, porque eu não poderia estudar o que faz as pessoas mais felizes, o que as faz se sentir melhor, o que potencializa o estado de bem-estar nas pessoas. Porque a felicidade, ela é a redução dos fatores estressores, né, da infelicidade, mas ela também é a potencialização de tudo aquilo que literalmente nos faz bem. E parte do que nos faz bem, a gente não sabe, ou a gente não leva tão a sério. Daí a importância dessa ciência que vem dizendo o seguinte: são dados, né? E a gente está falando de grandes universidades do mundo, né? Harvard e Yale. Essas universidades, gente, elas mostram hoje que assim, os cursos mais visitados da história dessas famosíssimas universidades são cursos de felicidade. É inclusive matéria se me permite, da revista Time dessa semana, os segredos dos especialistas em felicidade. E, na verdade, o que a ciência comprova, em parte, é muito do que a gente já sabia, vamos dizer assim, pelo entendimento, muitas vezes, ético, moral, pelo entendimento de religião mesmo, ou mesmo que a filosofia, já lá antes de Cristo, já nos mostrava. Só que agora tem uma diferença. Agora tem fatos, números, dados. E já que a gente começou falando aí por ansiedade e preocupações, que eu gostei muito desse link tão claro que você fez logo de início, a pesquisa mostra, uma pesquisa da Universidade de Cornell, aqui nos Estados Unidos, mostra que 97% de todas as nossas preocupações, ou seja, aquilo que nos rouba o sono, que nos traz angústia, que nos deixa com aquela sensação de impotência, porque de fato somos impotentes em relação a isso, né? Elas não vão acontecer. E essa pesquisa ela seguiu ao longo de 20 anos, pessoas, né, seguiram as mesmas pessoas ao longo de 20 anos e comprovaram ao final dela que na verdade, 85% de tudo aquilo que as preocupava 20 anos antes não aconteceu. E esses 15% entre 85 e 100 que sobraram, em parte, o que aconteceu, 80% do que aconteceu foi positivo para a pessoa. Fez com que ela mudasse atitudes, transformasse. Moral da história, para não ficar número complicado, 97% de tudo aquilo que rouba a nossa felicidade não vai acontecer. A gente só está perdendo tempo. Olha só, perdendo noites de sono à toa, né? Felizmente, né? Ainda bem que a maior parte daquilo que nos preocupa não acontece jamais. Então a gente está aqui para devolver, né, essas noites de sono. Exatamente, conscientizar esse pessoal. Então a gente se preocupa demais, né, Sandra? Isso faz muito mal. Mas em que medida essa preocupação ela é negativa? Porque claro, a gente sabe que se preocupar é natural e é necessário também. A gente precisa, claro, pensar nos nossos problemas a fim de resolvê-los. Quando eu sei que eu estou ultrapassando esse limite? Olha, primeiro que quando a gente fala de preocupações, eu sei que muita coisa é semântica, tá, gente? Ou seja, muita coisa, a gente fala assim, então tá, não vou me preocupar, não vou pagar o meu boleto, né? Vamos ver aí se a casa não cai. Mas vamos parar para pensar aqui, vamos, um segundinho, né? Deem-se esse tempo de um segundinho aqui para pensar junto comigo. Quando a gente coloca em perspectiva o nosso problema, eu comprei alguma coisa, eu tenho um boleto para pagar, eu tenho isso aqui para ser resolvido. Quando a gente coloca em perspectiva, a gente acaba planejando como alguma coisa vai acontecer. E se a gente desregra, sai desse caminho, a gente pode buscar o ajuste, entender, né, que passou da medida em alguma coisa e buscar esse caminho. Então, quando a gente coloca o problema em perspectiva, isso não gera uma preocupação
no sentido subjetivo da palavra. Porque vamos combinar que aquilo que nos rouba o sono não é necessariamente algo concreto que a gente tem para fazer nos próximos dias. Porque as partes concretas da vida, né, os problemas, eles existem e eles precisam ser manuseados. Como eu disse no início, felicidade não é a ausência de problemas. Problemas nós teremos, mas a forma de lidar em paz com eles. Porque continuem aqui comigo, tá? Não sumam. Pensem aqui junto comigo. A preocupação é aquela angústia que a gente sente em relação ao que precisa ser feito, ok? Logo, alguém já resolveu alguma coisa porque se preocupou no sentido de ficou sem dormir, ficou triste, ficou angustiado, ficou jogado, se entregou, sei lá, né, iniciou algum tipo de vício ou realmente ficou sem sair do quarto por mais dias, ou se entregou mesmo aos fatores estressores. Alguém conseguiu resolver alguma coisa porque fez isso? Então, vejam, felicidade, mais uma vez, não é você não ter problemas e você não se ocupar em resolver aquilo que você coloca em perspectiva, ou seja, como eu vou resolver isso daqui? Isso precisa ser feito. Os problemas existem para serem manuseados, mas é você sofrer. Uma boa analogia sempre a isso, para que isso fique muito claro na cabeça da gente, é a gente pensar o seguinte: quando você tem uma dor, né? A gente tem uma dor, a gente bate em algum lugar, a gente, enfim, né, faz uma cirurgia, a gente tem uma dor. A dor, ela vai acontecer, né? Nós não passaremos incólumes. O quanto eu vou sofrer por conta dessa dor amanhã, depois, tempos depois que a dor passou, muita gente continua sofrendo por essa dor. Por isso que se diz, filosoficamente falando, né, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Porque está sob o seu poder e domínio dizer: vivi, senti, mas, né, a partir daqui, o que eu vou fazer de diferente? Porque este sofrimento de levar, eu sou alguém que tive isso, que tive aquilo, que vivenciou isso, aquilo, gente, na boa, está na hora de superar, né? Nada de vitimismo, porque a notícia que eu tenho para dar é a seguinte: quanto mais você se vitimiza e você, vou usar o termo, catastrofiza uma situação, pior ela ficará. E eu tenho até uma pesquisa interessante para falar sobre isso. Mas não sei se eu falo agora. Pode falar agora, Sandra. A gente tem ainda uns minutinhos. Acho que a gente podia conversar aqui por horas, né? Mas infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Queria que você falasse rapidinho então sobre essa pesquisa que você considera interessante aí para a gente falar. Eu considero interessante até porque ela está super atual aqui dentro, tá? Assim, está super em voga no momento, gente. Se vocês se perguntarem, se eu perguntar agora, você é uma pessoa que vê as coisas catastroficamente? Quem é essa pessoa? Aquela pessoa que diz assim: eu estou com a dor aqui. Estou com a dor aqui. Já sei, só pode ser uma doença ruim, né? Então, você vai, já imagina aquele quadro, já se vê careca, o final todo acontecendo. Se alguém te dá uma notícia ruim, você já diz: vixe, se já veio essa notícia ruim, lá vem uma pior, certo? O cientista Martin Seligman, ele fala aqui nessa matéria nova, é uma pesquisa bem recente dele que ele está trazendo, o seguinte: de 2009 a 2013, ele fez uma pesquisa com 79 mil soldados que estiveram entre o Iraque e o Afeganistão, soldados americanos, e da primeira pesquisa feita com eles, onde eles tentavam descobrir se eles são essas pessoas aptos a serem catastróficos, ou seja, a imaginar isso: eu estou com a dorzinha aqui, só pode ser algo muito ruim. Em cada 4 pessoas, 4 vezes mais, essas pessoas, né, que fizeram isso, tiveram estresse pós-traumático, sofreram de ansiedade profunda, tiveram injúrias mais graves, mesmo mentais, mais grave, mesmo quando o que eles fizeram em situação de guerra foi, digamos assim,
muito mais simples do que aqueles que estiveram em combate e são pessoas que treinam a musculatura feliz e não catastrofizam as situações da vida. Preocupar não é o caminho. Ocupar-se de resolver, colocar em perspectiva seus problemas e seguir em frente. Isso sim. Isso sim nos ajuda a andar para frente, né, Sandra? Olha, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por tantas informações, esclarecimentos e um alerta importante demais para quem nos acompanha nesta manhã. Obrigado mesmo. Até uma próxima oportunidade. O café está aqui te esperando, viu? Que da próxima vez você vem aqui presencialmente. Vou aceitar, tá? Vou pessoalmente aí aceitar. Combinado, Sandra. Tchau, tchau.